Feliz Ano Novo. Gente, normalmente quando a gente fala Feliz Ano Novo, as pessoas respondem Feliz Ano Novo também. Normalmente, eu sinceramente eu esperava que vocês falassem, vamos, não é? Então, vamos tentar de novo, até porque está filmando, né? O pessoal pode pensar, exatamente, vamos lá, gente. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ai, que legal, agora senti realmente que o Ano Novo vai ser realmente diferente. Olha para quem está falando de falar isso aí com ele, Feliz Ano Novo. Pois é. Mas nem chegou ainda, não é? Não é, Vinícius? Não tem lógica você falar Feliz Ano Novo hoje. Não é verdade? Está reparado que a gente... Esse é o tipo de fala, de saudação, que só tem lógica no dia 31, não é? Ninguém anda por aí falando qualquer dia da semana Feliz Ano Novo, porque tá doido, não é? Qual seria o problema da gente desejar Feliz Ano Novo em qualquer época do ano? Nenhum. O ano, por exemplo, para mim, começa verdadeiramente no dia 6 de janeiro. Foi quando eu nasci. Então, pela lógica, quando é que começa o seu ano novo? O seu ano novo vai demorar em julho, os dois, está vendo só? Mas perceba que esta é uma saudação comum nesses dias. A gente falaram Feliz Ano Novo porque realmente chegamos ao último dia, ou estamos chegando ao último dia do ano. Essa é uma saudação comum. A grande questão a respeito dessa saudação é porque isso tem talvez muito mais a ver com uma tradição do que realmente com fatos. Eu sou da época, gente, dos cartões de Natal. Dos cartões, você aproveitava e mandava o cartão de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, mandava pelo correio, não é? Tinha que mandar muito tempo antes. E dependendo de como foi a coisa, se você acertou a data ou não, chegava antes ou depois. Mas o fato é que nós fazemos isso. Hoje ficou muito mais fácil da gente desejar o Feliz Ano Novo, né? Ficou muito mais fácil. Mandar os cartões digitais, as mídias hoje, tão fácil. Te manda para todo mundo, um monte de uma vez. E aí a gente acaba até perdendo um pouco da individualidade, não é? Porque quando a gente mandava por carta, por correio, dificilmente a gente escrevia a mesma coisa para todo mundo. Não é? Para aquela tia querida, a gente escrevia aquelas frases bacanas. Feliz 2019, amo muito você, a senhora, o tio. Para aquela turma que a gente não amava tanto, a gente colocava um Feliz Ano Novo. Agora não, agora igualou tudo. Agora a gente faz um e manda para todo mundo e vai igual. Não é? É lógico que, exceto para os namorados, né, gente? O cartão para o namorado, para a namorada é diferente. Não é, né? Tem gente fazendo assim. Nem tudo mudou nesses dias. As saudações, as celebrações, elas são marcantes nesse dia. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a gente falar com Deus a respeito do que a gente vai meditar um pouquinho agora nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus e fazer uma breve oração dizendo: Senhor, fala ao meu coração um pouco mais nessa noite. Aqui estamos, Senhor, diante
da Tua presença. Esse é o lugar que queremos estar. O Senhor nos trouxe aqui essa noite. O Senhor nos trouxe a este lugar. É pela intencionalidade do Senhor que nós chegamos aqui nessa noite. E com certeza é porque o Senhor nos ama. E com certeza é porque o Senhor tem algo a tratar conosco. Porque desde que começamos esse culto, o Senhor está falando ao nosso coração. Cremos na Tua presença neste lugar. Cremos no Teu Espírito agindo em nós. Agindo neste culto, agindo no nosso meio. E onde o nosso Senhor, o Seu Santo Espírito está, há transformação de vida e há sim a exaltação do Teu próprio nome. Fale um pouco mais ao nosso coração, Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que faz um ano novo feliz? Hoje pela manhã nós conversamos aqui sobre receitas para uma vida feliz. Falamos aqui de receitas de bolo e uma série de receitas, de elementos que fazem um bom bolo, mas falamos também de elementos que fazem uma vida feliz. Agora à noite, eu falei, agora à noite, gente, eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês a respeito deste tema. O que faz um ano novo feliz? Diferentemente do que eu costumo fazer quando leio geralmente um texto, eu quero ler 3 textos essa noite. Se você já quiser abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia marcada nesses 3 textos que aparecem aí, você já pode deixá-los marcados. O primeiro deles é João capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Depois Romanos capítulo 6, versículo 4. E depois Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Se você conseguir marcar aí na sua Bíblia, essas 3 citações, se marque no momento oportuno, nós vamos ler. Então essa é a saudação da temporada. É isso que nós ouvimos nesse tempo. É isso que as pessoas falam, os cartões, através de mensagens, através de saudações e de celebrações, é assim. Agora, uma coisa que eu quero desde já reafirmar, e algo aqui para vocês, para aqueles que já me ouviram vão ouvir novamente, para aqueles que não ouviram vão ouvir pela primeira vez. O ano novo, ele não é realmente novo. Não é. As coisas vão acontecer como aconteciam. Enquanto milhares de pessoas vão gritar, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Elas vão despertar para as mesmas tensões, os mesmos e velhos enganos, as mesmas lutas, os mesmos desafios. Não há mágica nenhuma à meia-noite, na noite de amanhã, capaz de nos transportar dessa realidade para uma utopia, ou seja, para uma realidade que nós sonhamos, a realidade ideal, perfeita. Não vai acontecer como acontece na historinha da Cinderela. Por isso eu quero convidar você nessa noite a pensar no que faz um ano novo feliz, mas com os pés no chão e com os corações em Deus e nas mãos de Deus. Pé no chão. É por isso que eu disse no início, vamos orar. Precisamos orar. Será um ano de luta. Qual ano não foi de luta? Qual ano não foi de luta? Conversamos pela manhã também, quando nós conversamos com os mais velhos e perguntamos para eles, escuta aqui, o tempo de vocês, na época que vocês eram mais jovens, era mais fácil? A gente pode falar isso, os mais velhos poderiam falar, e a turma fala assim, não, nós temos saudades de muitas coisas dos tempos anteriores, do tempo que passaram, mas sempre foram anos de lutas, de dificuldades, sempre foi desse jeito. Em vez de um feliz ano novo para alguns, infelizmente, o dia seguinte será um dia de muita ressaca, muita dor de cabeça.
E o primeiro dia e a primeira noite vai se passar, ou a primeira madrugada, sem que se derem conta do que realmente aconteceu, do que está acontecendo em suas vidas. Mas o que realmente faz um ano novo feliz? Eu quero começar lendo com vocês João capítulo 3, versículo 3. O Evangelho de João capítulo 3, nós temos a conversa de Jesus com alguém muito importante, um senhor chamado Nicodemos. João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas deixa eu ler um pouquinho antes então. Se nós lemos o capítulo 3 desde o início, nos conta quem é esse Nicodemos. Diz assim, olha aí na sua Bíblia, compartilha a sua Bíblia, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Primeiro que Nicodemos não poderia estar por ali. Estar com Jesus nesse momento, para ele que era um dos principais dos judeus, era se comprometer com Jesus, que estava pregando uma mensagem diferente do que eles estavam acostumados a ouvir, falando de reino de Deus, falando de perdão, falando que ele mesmo era o próprio Deus, fazendo milagres. Então a fama de Jesus corre, Jesus se torna alguém muito famoso. E esse Nicodemos não quer se associar, não pode se associar com esse Jesus, é correr risco de morte. Por isso João nos conta que ele foi procurar Jesus de noite, escondido, à surdina, para que ninguém pudesse associá-lo com esse Jesus. Mas existe algo demais acontecendo na vida de Nicodemos, porque como nós lemos ali, Nicodemos diz: mestre, Rabi, nós sabemos, ou seja, nós temos certeza de que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos tem duas certezas. Primeira, que Jesus é mestre. Segunda, que Jesus veio da parte de Deus. Ele diz: porque ninguém, se não for nessas condições, pode fazer essas coisas, esses sinais que você tem feito. E o que está acontecendo é o seguinte: eu não estou entendendo, porque eu sou um dos principais, eu tenho as minhas prerrogativas, eu sou estudado na Bíblia, conheço a história de Israel, conheço a história do Deus de Israel, e eu nunca vi isso acontecer. Eu preciso entender isso. Nicodemos tem a necessidade de uma fé ser transformada numa fé palpável, em algo que lógica, racional, algo que ele consiga entender, algo que consiga ajudá-lo na sua caminhada de mestre. E Jesus diz: você não entendeu? Você não vai entender, porque é preciso algo que você não é capaz de fazer. Por isso, no versículo 3, a isto Jesus responde: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu fico olhando e tentando imaginar essa cena, olhando Nicodemos diante de Jesus, e de novo ele vai para a lógica. Ele parece um médico, um obstetra. Ele diz: como assim? Poderia um homem voltar de novo ao ventre de sua mãe, ao ventre materno? Não estou entendendo, explica melhor. E a explicação de Jesus, ela vai piorando a cada instante. Se você correr os seus olhos aí, neste capítulo 3, você vai perceber isso. Em vários momentos a conversa é sobre nascer.
Ele vai falar, nascer sendo velho, porventura alguém pode nascer segunda vez. Versículo 5, ele diz, e quem não nascer da água, Jesus falando. Versículo 6, o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa-vos nascer de novo. E Nicodemos continua sem entender absolutamente nada. Eu quero compartilhar com você o primeiro passo para a gente ter um ano novo feliz. E este primeiro passo é preciso nascer de novo. E pode ser que você tenha as mesmas dúvidas, as mesmas dúvidas que Nicodemos tenha tido naquele instante. Porque, dependendo da nossa relação com a igreja, com o evangelho, com Deus, você pode até entender que em algum momento da sua vida você já tenha nascido de novo, que esse novo nascimento já aconteceu na sua vida. Mas deixa eu observar contigo alguns sintomas da necessidade de um novo nascimento. O novo nascimento é necessário quando nós precisamos mudar os rumos da nossa vida e a gente não consegue. Quando a gente precisa dar uma nova perspectiva, uma nova direção em tudo que a gente faz, encontrando sentido em toda a nossa jornada, e a gente não consegue. Novo nascimento não é batismo. Novo nascimento não é reforma. Há algo curioso nesse texto. E quando eu olhei pela primeira vez, há muito tempo, eu falei, isso é fantástico. A língua grega, existe algo na língua grega que marca no texto o que é a ação de Deus. O que é que Deus está fazendo? No grego tem isso. Os estudiosos chamam isso de voz passiva. Temos isso no português também, a galera do Enem sabe muito bem isso daí, e você que já estudou isso um dia já sabe. A voz passiva, aquele que sofre a ação. Todas as vezes que esta palavrinha nascer, nascido, aparece nesse capítulo 3, é uma voz passiva, ou seja, é Deus quem faz. Um ano novo feliz só acontece a partir do novo nascimento. Não adianta. Quantas vezes nós não tentamos mudar nosso modo de agir? Aliás, dezembro é a época desse negócio. Tenho quase certeza que tem uma turma nesta igreja, uma turma me assistindo pela internet, que está planejando emagrecer a partir do dia 1º de janeiro. Sejam bem-vindos ao grupo daqueles que vão começar o regime. Daqueles que prometeram que a partir de janeiro vão levar uma vida saudável fazendo exercícios físicos todos os dias. Amém, Mateus? Só balançou a cabeça, tá vendo? Quantas vezes você, da internet, o pessoal daqui não vai fazer isso, não fez. Quantas vezes você já falou isso? Ano que vem eu vou emagrecer. Ou ano que vem eu vou mudar. Ou a partir de agora eu mudei. Mudei, não sou mais assim. Já viu essa história, gente? A esposa fala, vou falar de exemplos muito simples, tá? Que também não acontece aqui, gente, com ninguém daqui. A esposa fala com o marido assim: 20 anos de casado, eu venho te pedindo para você não deixar as toalhas jogadas no chão, para você não deixar em cima da cama, o sapato. O Natan está rindo. Eu venho te pedindo para você não apertar a pasta de dente desse jeito. E assim vai. E o marido diz: eu vou fazer diferente. Eu vou mudar.
quando vocês não estando aqui, vocês não têm ideia do que eu vejo nessas horas. Quando as irmãs fazem assim. Gente, eu sei que nós somos pecadores, mas não se entreguem tanto assim. Mas vamos falar a verdade? Quantas coisas na vida nós não tentamos mudar em nós mesmos? Já falamos que vamos mudar, até oramos por isso. Às vezes oramos até muito, temos orado às vezes por algumas coisas, e as coisas não mudam. Entra ano e sai ano, e a gente está em busca de um ano novo feliz, mas um ano novo feliz começa com um novo nascimento, quando verdadeiramente nós permitimos que Cristo passe a agir em nós, passe a tomar as decisões por nós, sempre. E não basta tentar fazermos. A gente tem um problema sério, né, com fazer as coisas do mesmo jeito e querer resultados diferentes. Eu achava que essa frase fosse uma frase simples, assim, novinha, mas foi Einstein que disse que tolice é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Não é de hoje isso. Agora, imagine só, querer resultados diferentes, sendo a mesma pessoa no que diz respeito ao nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. Quando nós não agimos na hora e da maneira como precisamos agir, segundo o que a palavra de Deus quer para nós, nós vamos ter que contar com a proteção do acaso, como diz a música dos Titãs. Por que eles falam que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Porque quando precisou de amar mais, ele não amou mais. Quando precisou de prestar atenção na vida, ele não prestou atenção na vida. Quando precisou de fazer as escolhas certas na vida, ele não fez. Ele deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, deixou de fazer aquilo outro. E agora ele vai ter que contar com o acaso mesmo. Agora, para nós, tudo começa com o novo nascimento. Só a partir daí nós teremos um ano novo feliz. Para eu não ficar só com o exemplo da música dos Titãs, tem uma música que foi feita por um grande compositor cristão chamado Sérgio Pimenta. E ele, na sua estrofe, ou no coro da música, ele diz assim: mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua que canta um hino, traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Eu até trouxe a música ali, não sei se tem áudio aí para a gente ouvir. Um pedacinho da música. Enquanto eles preparam lá, eu vou ler de novo a frase, gente. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua que canta um hino, traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Ou seja, se Cristo habita de fato no coração, não dá para sair coisa ruim e coisa boa da mesma pessoa. Nós precisamos de um novo nascimento. Dá para ir? Volta no início, por favor. Com certeza fala bem melhor o mundo, se tua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo,
Se Cristo habita de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte, o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no Coração. Quando eu era seminarista em Campinas, o primeiro pastor que eu trabalhei com ele, reverendo Sebastião Goeira, ele fazia apelos em todos os cultos. Era algo divertidíssimo de ver. Eu, como seminarista, não entendia nada daquilo. Então, nós, às vezes na escola dominical, as pessoas chamavam o reverendo Sebastião para ir lá na frente orar pelos aniversariantes, como analistas às vezes fazem aqui. E ele ia lá na frente para orar por eles e dizia: quero aproveitar que eu estou aqui na frente para orar pelos aniversariantes e perguntar o seguinte: se alguém aqui não aceitou Jesus em seu coração, por favor, eu queria dar a oportunidade de você fazer isso agora. Todas as vezes. Ele tinha uma razão para fazer isso. E a razão simples era: ele disse, Giovanni, se eu for fazer um apelo, quando eu achar que o sermão for bom apenas, eu vou passar a controlar isso. E essa não é a minha intenção. Por isso eu faço todas as vezes, que a responsabilidade não é minha, é de Deus. Pode ser que você já esteja um pouco cansado de ver os anos acontecerem e as coisas não mudarem. Pode ser que você tenha visto e escutado quantas vezes tantas pessoas que te amam dizer feliz ano novo, mas parece que isso não chega. E agora você ouve nessa noite que um feliz ano novo começa com um novo nascimento. Eu acredito nisso. E é porque eu acredito nisso que eu não poderia deixar de dar essa oportunidade para você. Eu não quero te chamar aqui à frente, mas quero convidar vocês, todos vocês, a fecharem os olhos. E se você quiser um feliz ano novo, quero convidar você a orar e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo. E essa é uma oração só sua. Amém. Quero te falar uma segunda possibilidade. O que faz um ano novo feliz? Eu quero ler com você agora, Romanos capítulo 6, versículo 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Novamente, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deixa eu te falar uma segunda coisa. Um ano novo feliz se faz também com uma nova caminhada. É um novo jeito de caminhar, um novo jeito de viver, e isto é fruto de um novo nascimento. É impossível nascer de novo e continuar vivendo do mesmo jeito. Por isso, o novo nascimento precisa produzir em nós um novo jeito de viver, uma nova caminhada, uma nova forma de ser gente. Curiosamente, o texto também todo está falando
da ação de Deus. Agora deixa eu fazer alguns alertas aqui. Primeiro, não há cristão feliz, ou um cristão infeliz, é aquele que não vive direito. O cristão que não vive direito, ele carrega um mundo sobre os seus ombros. Tudo pesa, tudo machuca, tudo atrapalha, tudo nos faz arrastar pelos caminhos da vida. Há uma grande diferença, um contraste entre a caminhada antiga, ou seja, antes do nascimento, do novo nascimento, e depois. Deixa eu ler todo esse texto do capítulo 6 com vocês, ou por vocês. Se você está com a sua Bíblia aberta em Romanos 6, eu quero ler parte disso daqui. Fique com o versículo 14 aí na sua marca, para você ler em casa. Ele nos ensina que é preciso uma nova caminhada, depois de um novo nascimento. Mas o capítulo 6 começa com Paulo dizendo o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda pecando nós, os que para ele, ou seja, os que para o pecado morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Tem um novo jeito de caminhar que precisa acontecer. É fruto de um novo nascimento. Uma nova caminhada traz para nós, sim, um feliz ano novo. São novas direções, são novas perspectivas, porque é Cristo dizendo para onde. A caminhada antes e depois, também em Efésios, lá no capítulo 5, Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, também como Cristo amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos, o grande sacrifício na vida cristã não é morrer pelo Evangelho, não é morrer por Cristo, mas é viver para servir ao próximo como Cristo serviu. Esse é o grande sacrifício do Evangelho. O grande sacrifício do Evangelho não é morrer pela causa de Cristo, é viver para servir a causa de Cristo. Ainda a diferença, a existência disso, pode ser vista em Romanos, assim como a diferença entre a noite e o dia. Em Romanos capítulo 13, Paulo fala assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, e não em pudicícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Agora, para praticar uma nova caminhada, gente, a gente precisa alimentar um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. Tem que alimentar isso que é novo. Todos nós, ou a maioria de nós, conhece a história do discípulo que chega perto do mestre e fala: mestre, eu tenho um problema seríssimo, eu tenho falhado muito na hora das minhas decisões. E o mestre pergunta: o que tem acontecido? Ele fala: olha, é como se dentro de mim tivesse dois cachorros que brigam o tempo inteiro, um mau e um bom. Eu falei: o que então você quer? Eu quero saber qual dos dois vai vencer essa briga. E o mestre diz: o quê? Aquele que você alimentar melhor. Quando o novo nascimento acontece na vida das pessoas, e este talvez seja o problema. O novo nascimento acontece, mas nós precisamos alimentar essa nova vida. E às vezes nós descuidamos dessa nova vida. E às vezes nós descuidamos do nosso relacionamento com Deus, que é parte dessa nova vida. E nós damos lugar para um velho homem, para uma velha mulher surgir de novo. E nós passamos a alimentar não o velho homem, não o novo homem, a nova mulher, mas o velho homem, a velha mulher. E parece que o novo nascimento nunca tinha acontecido. O mundo novo e feliz se faz com um novo nascimento, mas se faz também com uma nova caminhada. Bom, isso é fato. E por isso eu quero compartilhar com vocês o que Jesus fez. Jesus, ele neutralizou o pecado. Romanos capítulo 6, ele diz: de modo nenhum podemos viver ainda no pecado. Na primeira epístola de João, capítulo 3, ele fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 9, João ainda fala: então lhe perguntou Nicodemos: por suceder isto? E Jesus então responde as suas questões, como nós lemos. Capítulo 5 ainda, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, quando Jesus então perdoa os pecados. Jesus neutralizou os pecados, irmãos e irmãs. Nossa culpa, a conta foi paga, o resgate foi pago. Nós não devemos nada ao inferno. Nada. Jesus tira o castigo e neutraliza o poder do pecado por seu amor. É por isso que lá em Romanos ele diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não tem condenação. Por isso nós precisamos entender como se faz um novo e feliz ano. Mas existe uma terceira questão. E agora eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo ainda. Nós aprendemos que um novo nascimento, uma nova caminhada. E a terceira lição, terceiro alerta que eu quero fazer para você sobre o feliz ano novo, é que um novo nascimento, um novo ano, ou um feliz ano novo, ele acontece também a partir de novos objetivos. Tem que apontar para algum lugar. A direção para a qual estávamos indo até agora, se precisamos de um novo nascimento, é um caminho ruim. Paulo então vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado.
Ele está falando de perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que alcançamos. Paulo tinha planos na sua vida com toda certeza, antes da graça de Deus trombar com ele, antes de Atos 9, quando ele está caminhando lá, perseguindo os cristãos, perseguindo-os no caminho. Paulo era um homem muito bem formado, muito bem conceituado, com cartas da igreja, da liderança, para perseguir a seita, então, dos cristãos. Paulo tem metas na sua vida, é erradicar essa seita, é colocar todo mundo na cadeia, é acabar com esse movimento. E tinha todas as prerrogativas para isso, se não fosse a intervenção de Deus nessa história. Esses eram os planos de Paulo, as metas de Paulo, o alvo de Paulo, para onde ele apontava a sua vida, direcionava os seus caminhos, mas onde também ele depositava todas as suas forças, os seus recursos, tudo, para chegar a esse objetivo. Mas quando acontece um novo nascimento na vida de Paulo, a caminhada dele muda de direção, e agora Paulo tem outro objetivo, Paulo tem outro alvo, Paulo tem outras metas. E a meta de Paulo agora não é a meta de Paulo, é a meta de Jesus. E nós corremos o mesmo risco de continuar dando cabeçada na vida, porque tentamos viver as nossas metas sem levar em conta de quais sejam as metas de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem chamado você para fazer, o que Deus tem chamado você para ser, e o que você tem feito em resposta ao que Deus fez por você. Quais são as suas metas para 2019? Me lembro que quando estávamos em Campinas, numa série de mensagens que nós fizemos, nós perguntávamos aos irmãos da igreja, fizemos pequenos vídeos, dizendo o seguinte: qual é a sua meta, qual é o seu objetivo do próximo ano? E as pessoas iam falando, e nós selecionamos um grande grupo. E curiosamente, dos diversos entrevistados, apenas um disse: eu quero servir a Deus com maior propriedade, com maior engajamento. Todas as metas, todos os alvos. Aliás, a pergunta que nós fizemos era: qual é o seu grande desafio para o próximo ano? E os desafios eram, para quem era solteiro, uma turma lá se casar, e para uns é desafio mesmo, né, gente? Para outros era construir uma casa nova, para outros era mudar de emprego, para outros era ter filho, para outros era trocar de carro, para outros era aprender inglês, emagrecer estava na lista. Entrevistamos cerca de 50 pessoas, um apenas. Qual o seu grande desafio para 2019? Eu posso fazer essa pergunta para você. Deus está em tudo isso? A palavra desafio, ela vem de uma palavra latim, disfidare, que é formada por duas palavras gregas, dis e fides. Dis é afastamento e fides é fé. A palavra desafio significa, em sua essência, o afastamento da fé. Nos importamos tanto com os nossos desafios dos próximos anos e corremos o risco de nos afastar da nossa fé. Paulo, com seus objetivos de ser bom e extinguir a seita, Paulo reuniu ao longo da sua história pecados, falhas. Olha aí para o texto do capítulo 13, do capítulo 3 de novo. Olha o que ele diz, grava isso. Não que eu tenha alcançado a perfeição. Se você ler o versículo 12, ele começa dizendo isso, não que eu já
Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Paulo sabia que ele estava ainda longe da perfeição. Paulo ainda falhava, ainda errava, ainda tinha um espinho na carne. Paulo podia reunir vitória sim, alegria sim, com toda certeza. Mas Paulo estava disposto a esquecer tudo o que poderia impedir a sua vida de se aproximar de Cristo. Então deixa eu te perguntar, como um cristão você tem um novo objetivo? Esse objetivo tem prioridade na sua vida? Você está disposto a esquecer o passado, as conquistas, as vitórias para alcançar o seu objetivo por Cristo? É o caminho para termos um ano novo feliz. Vamos recapitular, Rebeca? O que faz um ano novo feliz? Vamos ler juntos? Primeiro? Novo nascimento. Dá para ficar mais forte. O que faz um ano novo feliz? Novo nascimento. O que faz um ano novo feliz? Novo caminhar. O que faz um ano novo feliz? Novo objetivo. Um novo nascimento, uma nova caminhada, um novo objetivo. Últimos alertas para você do ano. Primeiro alerta: sem um novo nascimento, a alma se perde. Segundo, sem uma nova caminhada, o testemunho se perde. E terceiro, sem um novo objetivo, as recompensas se perdem. Gravou aí? Sem um novo nascimento, a alma se perde. Sem uma nova caminhada, o testemunho se perde. E sem um novo objetivo, as recompensas se perdem. E aí a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, para que esses resultados não sejam terríveis, se a gente negligenciar as 3 verdades que nós aprendemos aqui sobre um feliz ano novo. Por outro lado, se a gente der atenção para o que nós ouvimos essa noite, os resultados são diferentes. Em primeiro lugar, quando nós passamos pelo novo nascimento, a salvação, separação e dedicação. A salvação, o processo da caminhada como separados por Deus, e a dedicação, o alvo é o de Deus. Mas ainda, a alegria, que é a nossa força, pois é a alegria do Senhor, passa a ser a maior de todas, a mais completa alegria, que é apenas o fato de viver no centro da vontade de Deus. E sinceramente, irmãos e irmãs, isto tudo pode fazer o nosso próximo ano um ano feliz. A grande questão de tudo isso é que os desafios são grandes. As lutas entre nós e a luta que existe comigo mesmo, que eu travo diariamente no meu coração, é uma luta ferrenha. Provavelmente a luta que você trate com você seja uma luta ferrenha. E então a gente precisa de algo a mais para sobreviver a isso. A gente precisa de uma força maior para poder nos impulsionar para isso. E então, a gente precisa ter paz. Porque o que a gente vai celebrar nessa noite, quando celebramos a ceia, é o fato de que Cristo fez tudo o que nós precisamos para um novo nascimento, uma nova caminhada e novos objetivos. Cristo fez tudo, tudo. Nós precisamos nos apossar disso, tomar posse do que Cristo fez, tomar posse do que Cristo conquistou, mas permitir que isso mude a nossa vida.
mude a nossa história. Cristo pode mudar a nossa história, independentemente de como seja ela. Cristo quer mudar e pode mudar os rumos da nossa vida a despeito de onde foi e como foi até aqui. Independentemente do tempo que você tenha de igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero desafiar você a pensar seriamente na necessidade de um novo nascimento. E se você sair daqui nessa noite apenas com isso em mente, eu estarei muito feliz. Porque sinceramente, existe aqui nesta igreja apenas 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo daqueles que nasceram de novo e cujas vidas são direcionadas e dirigidas pelo Espírito de Deus, e cujas vidas estão caminhando para o centro da vontade de Deus. Mas o segundo grupo é daqueles que não nasceram de novo, que precisam de um novo nascimento hoje. E a última pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: de qual dos 2 grupos você faz parte? Daqueles que nasceram de novo ou daqueles que precisam nascer de novo? É hora da gente celebrar as conquistas de Cristo Jesus.